Meu nome é Lindolfo Mendes, tenho 68 anos e moro aqui em Euclides da Cunha, no interior da Bahia. Trabalhei a vida toda como mestre celeiro, fazendo arreios, celas e tudo que é peça de couro para os vaqueiros da região. Mas não é sobre o cheiro do couro curtido ou a precisão dos meus pontos que quero falar hoje. O que vou compartilhar com vocês é algo que ainda me faz o sangue gelar quando lembro. É sobre como meu próprio filho me salvou da morte certa, planejada por quem eu acreditava ser o amor da minha vida. Sabe, tem momentos na vida da gente que tudo muda num piscar de olhos. Um segundo você está vivendo sua rotina, achando que conhece as pessoas ao seu redor, e no outro você percebe que estava dormindo ao lado de alguém capaz de tirar sua vida sem pestanejar. Foi num domingo como outro qualquer que tudo começou. Estávamos reunidos para o tradicional almoço de família, aquele cheirinho de acarajé fresco, a moqueca de peixe com dendê que só a gente da Bahia sabe fazer direito, e meu filho Rodrigo, do meu primeiro casamento, parecia inquieto. Durante toda a refeição, notei que ele mal tocou na comida. Conhecia meu filho bem demais para não perceber que algo grave estava acontecendo. Seus olhos evitavam encontrar os da minha esposa Mariana, com quem eu estava casado havia 6 anos. Oxente, pensei comigo mesmo, será que eles brigaram de novo? Não seria a primeira vez. Mariana era 15 anos mais nova que eu, e desde o começo, a relação dela com meu filho tinha seus altos e baixos. Terminando o almoço, enquanto Mariana estava na cozinha lavando a louça, Rodrigo se aproximou de mim no quintal, onde eu aparava a jaqueira. Suas mãos tremiam quando ele tirou do bolso um envelope pardo. Pai, ele disse com a voz embargada, preciso que o senhor confie em mim agora mais do que nunca. Ele olhou para os lados, certificando-se que estávamos sozinhos. Pegue este envelope, mas não abra aqui. Vá para casa agora. Faça uma mala com o essencial e saia. Depois me ligue. Fiquei sem entender nada. Tentei questionar, mas ele insistiu. Por favor, pai, é urgente. É sobre vida ou morte. Não posso explicar agora. Ela pode nos ver. Ele me abraçou forte, de um jeito que não fazia desde menino. Te amo, pai. Por favor, vai, confia em mim. O olhar dele, nunca vou esquecer. Era medo, era amor, era desespero. Guardei o envelope no bolso, o coração disparado. Inventei uma desculpa qualquer para Mariana, dizendo que precisava passar na casa de um amigo doente, e saí. Durante todo o caminho, o envelope parecia queimar no meu bolso. O que poderia ser tão grave? O que meu filho havia descoberto? Quando cheguei em casa, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. E foi naquele momento, sozinho na varanda da casa, que construí com tanto suor, que descobri que a mulher que me servia café de manhã cantarolando estava planejando me matar. Se você já sentiu que seu mundo desabou num instante, deixe um joinha aí para este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Porque, sabe, nunca imaginei que estaria aqui para contar esta história. Nunca imaginei que o filho do meu primeiro casamento seria quem salvaria minha vida do meu último amor. Minha infância em Euclides da Cunha foi simples, mas cheia de alegria. Cresci entre o couro e as agulhas na pequena oficina que meu pai mantinha nos fundos da nossa casa. Éramos uma família como tantas outras daquela região, trabalhadora, devota, com as dificuldades normais de quem vive no sertão baiano. A seca castigava, mas a gente sempre dava um jeito, na raça, como dizia meu pai. Desde pequeno, aprendi que a vida não dá nada de graça. Via meu pai acordar antes do sol nascer para preparar o couro, para atender os vaqueiros que vinham de longe em busca de um bom arreio ou uma sela resistente. Eu ficava ali, observando a maestria dele, como transformava aquele material bruto em peças de beleza e funcionalidade.
Lindolfo, meu filho, no couro como na vida, o segredo é saber onde aplicar firmeza e onde dar flexibilidade. Ele me ensinava enquanto trabalhava. Minha mãe, Dona Josefa, era mulher de fibra. Dessas que acordava cedo para fazer o café na trempe, cuidava da casa, ainda ajudava nas costuras mais delicadas da selaria e no fim do dia ainda tinha energia para contar histórias para mim e meus irmãos. Foi com ela que aprendi o valor da família, do respeito, da honestidade. Um homem sem palavra não vale o couro que calça, ela repetia sempre. Na escola, eu não era dos melhores alunos. Preferia ajudar meu pai na oficina a ficar sentado, aprendendo coisas que, na minha cabeça de menino, não me serviriam para nada. Foi na igreja da cidade que conheci Ivone, meu primeiro amor, mãe do meu Rodrigo. Ela tinha os olhos mais vivos que já vi, cabelos negros que brilhavam sob o sol do sertão e um sorriso que iluminava a praça inteira. Nosso namoro foi como a maioria naquela época, respeitoso, sempre com a família por perto, cheio de olhares escondidos e bilhetes passados na missa de domingo. Quando me casei com Ivone, eu mal tinha barba na cara. Aluguei uma casinha simples perto da oficina do meu pai, onde comecei a trabalhar em tempo integral. Foi nessa casa que Rodrigo nasceu, num dia de chuva que foi celebrado por toda a vizinhança como um bom presságio. Chuva no sertão sempre é bênção. A paternidade me pegou de surpresa. Segurava aquele menino nos braços e sentia um misto de orgulho e pavor. Como eu, um rapaz que mal sabia cuidar de si mesmo, iria criar um ser humano. Mas Rodrigo trouxe uma luz diferente para nossa casa. Ver aquele menino crescer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, não tem dinheiro no mundo que pague. A vida seguia seu curso tranquilo, até que as dificuldades começaram. A modernização foi chegando ao sertão, e com ela, as celas industrializadas mais baratas que as artesanais. Os pedidos começaram a diminuir, e com isso, o dinheiro em casa também. Ivone e eu começamos a discutir com mais frequência. O amor que antes parecia eterno foi dando lugar às preocupações, ao cansaço, às mágoas. Quando Rodrigo tinha 8 anos, decidi que precisávamos mudar. Abri minha própria selaria num ponto mais movimentado da cidade, apostando que poderia recuperar a clientela. Trabalhava do amanhecer até altas horas, deixando Ivone cada vez mais sozinha com o menino. Ela reclamava da minha ausência, dizia que eu estava mais casado com o trabalho do que com ela. Eu argumentava que tudo o que fazia era para dar um futuro melhor para nossa família. Não percebi, na minha teimosia, que enquanto eu tentava garantir o futuro, estava perdendo o presente. As refeições em família foram ficando raras, as conversas mais curtas, os sorrisos mais escassos. Ivone tentou me alertar várias vezes, mas eu, orgulhoso como era, achava que estava no caminho certo. Isso é fase, mulher. Logo as coisas melhoram e terei mais tempo. Eu dizia, sem perceber que o tempo é justamente o que não volta. Numa noite de tempestade, voltei para casa e encontrei apenas um bilhete na mesa da cozinha. Ivone havia partido, levando Rodrigo com ela. Dizia que não aguentava mais viver com um homem que estava presente apenas de corpo, que havia se transformado num estranho dentro da própria casa. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentei-me no chão da cozinha, o bilhete amassado nas mãos, e chorei como nunca havia chorado antes. Nos meses que se seguiram, vivi como um fantasma. A selaria, que antes era minha prioridade, já não importava tanto. Descobri que Ivone havia se mudado para Salvador, para a casa de uma tia. Tentei contato, implorei por outra chance, mas ela estava decidida. O divórcio foi inevitável e ficou acertado que Rodrigo passaria um fim de semana por mês comigo. Aqueles fins de semana se tornaram meu único motivo de alegria. Esforcei-me para ser um pai presente, mesmo à distância. Conversávamos sobre tudo, desde as aulas dele até os sonhos para o futuro. Com o tempo, a dor da separação foi dando lugar a uma aceitação resignada. Ivone e eu conseguimos estabelecer uma relação cordial pelo bem do nosso filho.
Os anos foram passando, Rodrigo crescendo e eu mergulhado no trabalho. Minha selaria conseguiu se adaptar aos novos tempos, oferecendo peças exclusivas, personalizadas, que atraíam não só os vaqueiros tradicionais, mas também turistas e colecionadores. A solidão, porém, era uma companheira constante, até que, já na meia-idade, conheci Mariana. Ela apareceu na minha loja, procurando uma bolsa de couro artesanal para presente. Falante, alegre, parecia trazer o sol para dentro do ambiente com seu sorriso fácil. Mariana era professora na escola municipal, vinda do recôncavo baiano. Tão diferente de Ivone, tão cheia de vida. Quando ela saiu da loja naquele dia, senti algo que não sentia há muito tempo. A vontade de ver alguém novamente. Foi naquele momento, enquanto observava Mariana atravessar a rua, que não percebi que o destino estava preparando para mim a maior provação da minha vida. Como poderia imaginar que aquele sorriso doce escondia uma alma capaz das mais terríveis maquinações? Como poderia saber que, anos mais tarde, eu estaria abrindo um envelope que continha a prova de que ela planejava me matar? O reencontro com Mariana aconteceu por acaso, numa quermesse da Igreja Matriz. Eu estava ajudando a montar as barracas, esticando as lonas coloridas que dariam sombra aos visitantes. Ela apareceu com um grupo de alunos, organizando uma apresentação de quadrilha. Nossos olhares se cruzaram, e ela veio até mim com aquele sorriso que, mais tarde, eu descobriria ser sua melhor arma. "O senhor da selaria, não é mesmo? Que bom ver o senhor por aqui", ela disse, com aquele jeito expansivo que só o povo do recôncavo tem. "Por favor, me chame de Lindolfo", respondi, sentindo-me estranhamente nervoso como um rapazote. Conversamos sobre a festa, sobre a cidade, sobre como ela estava se adaptando à vida no sertão. Quando percebi, o sol já estava se pondo, e eu havia passado horas conversando com ela como não fazia com ninguém há muito tempo. Mariana tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir especial. Perguntava sobre meu trabalho com couro com genuíno interesse. Contava histórias engraçadas sobre seus alunos. Falava da sua infância em Cachoeira com uma vivacidade que me encantava. Na minha solidão de homem divorciado, aquela atenção era como água no deserto. Começamos a nos encontrar com mais frequência. Primeiro com desculpas. Eu passava pela escola oferecendo para ensinar artesanato em couro para os alunos. Ela aparecia na selaria procurando materiais para projetos escolares. Logo, os pretextos foram abandonados. Jantares simples no único restaurante da cidade, caminhadas na praça ao entardecer, conversas que se estendiam noite adentro. Rodrigo, já um rapaz, vinha me visitar com menos frequência, ocupado com os estudos em Salvador. Quando soube de Mariana, mostrou-se feliz por mim, ainda que com certa reserva. "Pai, o senhor merece ser feliz, mas vá com calma, tá certo?" Ele me aconselhou durante uma de suas visitas. Na época, interpretei como o ciúme natural de um filho que sempre viu o pai sozinho após a separação. Mal sabia que aquele instinto protetor dele acabaria sendo minha salvação. O namoro com Mariana foi como um vendaval na minha vida pacata. Ela me convenceu a renovar o guarda-roupa, a experimentar comidas diferentes, a viajar para conhecer outras cidades do Nordeste. "Você ficou muito tempo parado no tempo, meu velho", ela dizia, rindo da minha resistência inicial às mudanças. E eu, embevecido com aquela mulher cheia de vida, me deixava levar. Quando completamos um ano juntos, fiz o pedido durante um jantar em Salvador, para onde viajamos especialmente. Tinha economizado durante meses para comprar um anel simples, mas bonito. Ela chorou. Disse que eu era o homem que ela sempre esperou, que seria a melhor esposa que um homem poderia desejar. Acreditei em cada palavra. Por que não acreditaria? Nos casamos numa cerimônia simples, na igreja onde nos conhecemos. Rodrigo veio, serviu como meu padrinho. Lembro do olhar dele durante a festa, observando Mariana com atenção enquanto ela circulava entre os convidados. Na época, pensei que ele ainda estava se acostumando com a ideia de ter uma madrasta. Não percebi que meu filho, sempre observador, já notava algo que meus olhos apaixonados não conseguiam ver.
Os primeiros anos de casamento foram felizes, pelo menos aos meus olhos. Transformamos a casa onde eu vivia sozinho em um lar. Mariana continuou dando aulas. Eu me dedicava à selaria, que prosperava graças a um novo interesse por artesanato tradicional. Aos fins de semana, recebíamos amigos para um churrasco no quintal, ou íamos à casa da comadre Dalva jogar buraco e comer aquele sarapatel que só ela sabia fazer direito. Foi quando comecei a pensar em aposentadoria que as coisas começaram a mudar sutilmente. Mariana sugeriu que fizéssemos um seguro de vida para garantir o futuro, como ela dizia. Insistiu que eu fosse ao médico regularmente, preocupada com minha saúde. Você não é mais um garotinho, meu bem. Homem sertanejo é teimoso, não cuida da saúde, depois dá problema, ela argumentava. E como discordar? Parecia apenas uma esposa preocupada. Rodrigo formou-se em administração e começou a trabalhar em uma empresa em Salvador. Vinha me visitar menos, sempre com a desculpa do trabalho exigente. Quando vinha, parecia desconfortável na presença de Mariana, e as conversas entre os dois eram sempre polidas demais, artificiais. Uma tensão que eu preferia ignorar, atribuindo a diferenças de personalidade. Numa dessas visitas, Rodrigo me chamou para uma conversa a sós. Pai, a senhora Mariana perguntou sobre o valor da selaria, sobre quanto o senhor ganha, sobre bens que o senhor possui? A pergunta me pegou de surpresa e respondi na defensiva. Ora, meu filho, ela é minha esposa. Claro que conversamos sobre essas coisas. Ele assentiu calado, mas vi em seus olhos que não estava convencido. Só quero que o senhor fique atento, disse por fim. Aquela conversa me incomodou mais do que admiti. Comecei a prestar atenção em pequenos detalhes que antes ignorava. Como Mariana sempre atendava o celular no banheiro ou fora de casa. Como insistia que eu aumentasse o valor do seguro de vida, colocando-a como única beneficiária. Como se mostrava interessada em todos os aspectos financeiros do meu negócio. Uma noite, acordei com sede e desci para beber água. Ouvi a voz dela na área externa, falando ao telefone em voz baixa. Não, ainda não é o momento. Preciso ter certeza que está tudo certo. Sim, o valor é considerável. Não se preocupe, ele não suspeita de nada. Quando percebeu minha presença, desligou rapidamente. Só uma amiga com problemas no casamento, explicou com naturalidade. Quis acreditar. A dúvida, porém, é como um cupim. Silenciosa, vai corroendo por dentro até que toda a estrutura se comprometa. Comecei a me questionar sobre tudo. Por que uma mulher jovem e atraente como Mariana escolheria um celeiro do sertão, um homem simples, já na idade em que o corpo começa a mostrar os sinais do tempo? Seria mesmo amor o que ela sentia? Ou havia algo mais? Nunca fui homem de desconfiar das pessoas, muito menos de vasculhar pertences alheios. Mas naquela manhã, enquanto Mariana estava na escola, algo me impeliu a olhar seu celular, esquecido na mesa de cabeceira. Não encontrei nada comprometedor, o que me fez sentir ao mesmo tempo aliviado e envergonhado por minha desconfiança. Decidi falar com ela, colocar minhas preocupações às claras. Naquela noite, após o jantar, tentei introduzir o assunto. Mariana, às vezes me pergunto o que viu em mim. Um velho celeiro sem grandes posses além da loja e esta casa. Ela reagiu com indignação. Como pode duvidar do meu amor? Tudo o que fiz foi por nós, para proteger nosso futuro. Acabei me desculpando, sentindo-me culpado por desconfiar dela. Nas semanas seguintes, Mariana tornou-se ainda mais atenciosa e carinhosa. Preparava meus pratos favoritos, organizou um jantar surpresa com amigos no meu aniversário, mostrava-se cada vez mais interessada no meu dia a dia. Minhas suspeitas foram se dissipando, substituídas pela vergonha de ter duvidado de alguém que claramente se importava comigo. Foi nessa época que Rodrigo começou a visitar com mais frequência, sempre encontrando pretextos para aparecer sem avisar. Numa dessas visitas, flagrou uma conversa entre Mariana e alguém ao telefone. Mais tarde, ele me contou que ela falava sobre resolver o problema e garantir que parecesse natural. Na hora ele não comentou nada comigo,
mas começou sua própria investigação silenciosa. Enquanto isso, eu vivia dividido entre a desconfiança que tentava reprimir e o amor que ainda sentia por Mariana. A dúvida é um fardo pesado, e eu já não era jovem para carregar pesos assim. Preferi acreditar no melhor, empurrando as suspeitas para o fundo da mente. Afinal, que provas tinha eu além de impressões vagas e coincidências? Foi no domingo daquele almoço familiar que a verdade veio à tona, escondida num envelope pardo que meu filho me entregou com mãos trêmulas. Um envelope que carregava não apenas a evidência da traição de Mariana, mas a prova de que a mulher com quem eu compartilhava minha cama planejava me enviar para o túmulo. Não abra aqui. Vá para casa urgente e faça as malas. As palavras de Rodrigo ecoavam na minha cabeça enquanto dirigia para casa, o coração batendo como se quisesse sair pela boca. O que poderia ser tão grave que exigia uma fuga imediata? Que segredo terrível meu filho havia descoberto? O medo do desconhecido é por vezes pior que a verdade mais dura. Mas nada poderia me preparar para o que encontrei naquele envelope, para a revelação que faria meu mundo desmoronar como um castelo de areia batido pela maré. Com mãos trêmulas, abri o envelope assim que cheguei em casa. Dentro, encontrei várias folhas impressas, capturas de tela de conversas, extratos bancários e uma carta escrita à mão por Rodrigo. Comecei a ler, e cada palavra era como uma punhalada. Não queria acreditar, mas as provas estavam ali inegáveis, cruéis na sua clareza. A primeira página mostrava uma conversa de WhatsApp entre Mariana e um número desconhecido. "Precisa ser hoje à noite", dizia ela. Coloquei o suficiente na comida dele. O farmacêutico garantiu que vai parecer um ataque cardíaco. Ninguém vai suspeitar de nada. A resposta vinha logo em seguida. "Tem certeza que o seguro já está válido?" E Mariana: "Sim, são 2 milhões. Dá pra gente viver tranquilo por muito tempo." Meu estômago se revirou. Lembrei de como ela havia insistido para aumentar o valor do seguro há poucos meses. "É para o nosso futuro", ela dizia. "Nunca se sabe o que pode acontecer." E eu, tolo confiante, havia concordado, achando que era apenas precaução de uma esposa preocupada. A próxima página mostrava um extrato bancário com uma transferência de 50 mil reais para uma conta desconhecida. A descrição dizia apenas "adiantamento, serviços". Qual serviço custaria tanto? A data coincidida com uma semana em que Mariana disse ter ido visitar uma prima doente no Recôncavo. Ela voltou 2 dias depois, dizendo que a prima estava melhor. Mais uma mentira. Havia também a transcrição de um áudio, aparentemente gravado por Rodrigo. "Tudo certo para hoje à noite", dizia Mariana para alguém. Já misturei uma dose no café da manhã dele, só para começar a enfraquecer o coração. À noite dou o restante. O farmacêutico garantiu que vai parecer natural, como se o coração dele simplesmente parasse. Um homem da idade dele, ninguém vai desconfiar. Deixei os papéis caírem no chão. Minhas pernas fraquejaram e me sentei pesadamente na poltrona da sala. Aquela mesma poltrona onde tantas vezes Mariana se sentou no meu colo, onde trocamos beijos e promessas que achei serem verdadeiras. A traição era dolorosa, mas saber que a mulher que eu amava estava planejando me matar. Isso era além da minha compreensão. A carta de Rodrigo explicava tudo. "Pai, há meses venho desconfiando da senhora Mariana." Comecei a perceber mudanças no comportamento dela. Perguntas estranhas sobre seus bens, sobre o seguro. Ontem, enquanto o senhor estava na selaria, vim à sua casa para pegar aqueles documentos que me pediu. Mariana não sabia que eu estava lá. Ouvi ela ao telefone no banheiro falando sobre o plano e como ele não passaria daquela noite. Fiquei escondido e gravei parte da conversa. Depois que ela saiu, revisei o celular dela que estava carregando na sala. Encontrei as conversas com alguém salvo apenas como M. Tirei fotos de tudo. Também descobri transferências bancárias suspeitas enquanto verificava os extratos para os documentos que o senhor pediu. "Pai,
Ela está planejando matá-lo hoje à noite. Já falei com um amigo delegado. Ele orientou que o senhor saia de casa imediatamente. Por favor, pegue apenas o essencial e vá para o endereço que anotei no verso. É um hotel em Serrinha, a 2 horas daí. Estarei esperando. Não volte para casa. Ligue-me assim que estiver a caminho. Te amo, pai. Confia em mim. Fiquei paralisado por alguns minutos, tentando processar tudo aquilo. Como Mariana, a mulher que dizia me amar, que cuidava de mim quando eu ficava resfriado, que sabia exatamente como eu gostava do café pela manhã, poderia estar planejando algo tão terrível? Será que tudo tinha sido mentira desde o início? Nossos momentos de intimidade, as risadas compartilhadas, os planos para o futuro, tudo uma encenação para chegar a este momento. Olhei para o relógio. Mariana voltaria da escola em menos de 1 hora. Não havia tempo para mergulhar na dor ou na confusão. Precisava agir. Com o coração partido e as mãos ainda trêmulas, comecei a juntar algumas roupas e itens essenciais numa mala pequena. Peguei meus documentos, um pouco de dinheiro que guardava no fundo do guarda-roupa e as chaves do carro. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela casa que havia sido meu lar, nosso lar. As cortinas que Mariana havia escolhido, as fotos do nosso casamento na estante, a colcha de retalhos que ganhamos da comadre Dalva. Era como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, ou talvez pela última. Cada objeto agora parecia parte de uma mentira elaborada, um cenário montado para uma peça macabra, onde eu era a vítima sem saber. No caminho para a Serrinha, liguei para Rodrigo como ele havia pedido. Minha voz saiu embargada. Mal conseguia formar frases completas. Pai, graças a Deus, ele disse quando atendeu. O senhor está bem? Já está a caminho? Confirmei que sim, tentando manter o carro na estrada, enquanto as lágrimas embaçavam minha visão. Filho, como... Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Não sei, pai. Não sei o que se passa na cabeça dela. Mas vamos descobrir. O importante agora é que o senhor está seguro. A estrada para a Serrinha nunca pareceu tão longa. Cada quilômetro era acompanhado por uma nova onda de pensamentos torturantes. Lembranças do início do nosso relacionamento, de como Mariana parecia genuinamente interessada em mim, de como seu sorriso iluminava meus dias. Teria sido tudo calculado desde o princípio? Quando exatamente o amor, se é que existiu algum, deu lugar à ganância e à frieza? Quando cheguei ao hotel, Rodrigo já estava esperando no estacionamento. Assim que me viu, correu até o carro e me abraçou com força quando desci. Não trocamos palavras imediatamente. Não eram necessárias. O abraço de meu filho comunicava tudo. Alívio, preocupação, amor. Finalmente ele se afastou, segurou-me pelos ombros e olhou nos meus olhos. O senhor está bem, pai? Ela não desconfiou de nada? Balancei a cabeça negativamente. Não acho que ela percebeu. Saí logo depois do almoço. Disse que precisava resolver algo na selaria. Rodrigo assentiu, satisfeito. Ótimo. Venha, vamos entrar. Meu amigo delegado está a caminho. Ele vai explicar o que faremos agora. No quarto de hotel simples, sentei-me na beirada da cama, exausto física e emocionalmente. Rodrigo me trouxe um copo d'água e sentou-se ao meu lado. Pai, sei que é difícil de acreditar, mas quando comecei a juntar as peças, as perguntas sobre o seguro, as ligações escondidas, o dinheiro, tudo fazia sentido. Ele hesitou, depois continuou. Acho que ela tem um amante, provavelmente aquele M das mensagens. Eles planejaram isso juntos. A dor da traição, somada à ameaça à minha vida, era quase insuportável. 6 anos, meu filho. 6 anos compartilhando a vida com alguém que no fundo queria me ver morto. As lágrimas vieram, inevitáveis. Não chorava assim desde a separação de Ivone, mas desta vez era diferente. Aquela dor havia sido limpa, honesta. Esta era corrompida pela traição, pelo engano, pela crueldade. O amigo de Rodrigo, delegado Hélio, chegou 1 hora depois. Um homem de meia idade com expressão grave, ele se sentou conosco e explicou a situação.
Seu Lindolfo, temos evidências suficientes para abrir uma investigação, mas precisamos de mais para uma prisão. A estratégia agora é montar uma armadilha. Ele me olhou diretamente. Sei que é pedir muito, mas precisaremos da sua ajuda. O que preciso fazer? Perguntei, sentindo um misto de medo e determinação. Nunca fui homem de fugir de problemas, mesmo um tão terrível quanto este. Vamos montar uma operação. O senhor volta para casa amanhã agindo normalmente. Diremos que o senhor precisou viajar emergencialmente para resolver um problema com um fornecedor. Instalaremos câmeras escondidas na sua casa, principalmente na cozinha, e microfones. Quando ela colocar algo na sua comida, teremos a prova concreta. Rodrigo protestou imediatamente. Não, é arriscado demais. E se ela perceber? E se ela tentar algo diferente? O delegado levantou as mãos, acalmando-o. Teremos agentes próximos. Seu pai nunca estará realmente em perigo, e ele não vai comer ou beber nada que ela oferecer. A ideia de voltar para aquela casa, de olhar nos olhos da mulher que planejava me matar, fingindo não saber de nada, era assustador, mas também sentia uma determinação crescente. Queria respostas. Queria olhá-la nos olhos e entender como alguém pode fingir amor por tanto tempo quando só há maldade no coração. Eu faço, disse finalmente, surpreendendo até a mim mesmo com a firmeza na voz. Se é a única forma de termos certeza, de conseguirmos provas concretas, eu faço. Naquela noite, no quarto de hotel, não consegui dormir. Ficava imaginando Mariana em nossa casa, talvez preocupada com minha ausência, talvez frustrada por seus planos terem sido adiados. Ou pior, talvez aliviada por não precisar sujar as mãos, pensando que eu tinha sofrido o tal ataque cardíaco em outro lugar. A mulher que eu conhecia, ou pensava conhecer, já não existia. Em seu lugar, havia uma estranha, uma atriz habilidosa que havia representado o papel de esposa amorosa, enquanto planejava meu fim. O celular tocou várias vezes durante a noite. Era Mariana ligando. Seguindo a orientação do delegado, não atendi. Rodrigo enviou uma mensagem para ela do meu telefone, dizendo que eu estava resolvendo problemas com um fornecedor em Feira de Santana, com sinal ruim, e voltaria no dia seguinte. Ela respondeu rapidamente, dizendo que estava preocupada e que sentia minha falta. Cada palavra agora parecia venenosa, parte de uma mentira maior. Deitado naquela cama estranha, olhando para o teto desconhecido, uma certeza se formou em mim. Nada em minha vida seria como antes depois daquele dia. Mesmo que sobrevivesse a esta provação, mesmo que Mariana fosse punida por suas intenções, algo fundamental havia se quebrado. A confiança, não apenas nela, mas na minha própria capacidade de julgar as pessoas, estava despedaçada. O pior não era saber que quase fui assassinado. O pior era perceber que por anos amei verdadeiramente alguém que apenas fingia me amar de volta. Que cada "eu te amo" dela havia sido uma mentira calculada. Cada carinho, uma encenação visando um objetivo macabro. Como acreditar em alguém novamente depois disso? Quando o amanhecer finalmente chegou, levantei-me exausto, mas decidido. Olhei-me no espelho do banheiro. Os olhos vermelhos, as olheiras profundas, os cabelos grisalhos desalinhados. Você vai conseguir, velho, disse para meu reflexo. Você já enfrentou a seca, a pobreza, a desilusão. Vai enfrentar isso também. O plano estava traçado. Eu voltaria para casa como se nada tivesse acontecido. A equipe do delegado já teria instalado os equipamentos de vigilância. Eu agiria normalmente, daria a Mariana a oportunidade de tentar novamente. E quando ela o fizesse, quando colocasse o veneno na minha comida ou bebida, seria o fim de sua farsa, o fim do pesadelo que eu ainda não conseguia acreditar estar vivendo. Está pronto, pai? Rodrigo perguntou quando saí do banheiro. Em seus olhos vi preocupação, mas também determinação. Meu filho, meu protetor. Quem diria que os papéis se inverteriam dessa forma? Estou, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Vamos acabar com isso. Enquanto nos preparávamos para sair,
Uma pergunta persistia em minha mente. Quando eu olhasse nos olhos de Mariana novamente, sabendo o que ela planejava fazer, o que veria? Ainda haveria algum resquício da mulher por quem me apaixonei? Ou apenas a máscara que ela usou por tanto tempo já havia se fundido completamente ao seu verdadeiro rosto, frio e calculista? Não sabia a resposta. Mas uma coisa era certa: depois daquele dia, nada mais seria como antes. E foi com esse pensamento que entrei no carro, pronto para enfrentar a mulher que havia transformado meu lar em uma armadilha, meu casamento em uma mentira e meu amor em uma arma contra mim mesmo. O caminho de volta para casa foi uma tortura. Cada quilômetro percorrido me aproximava do confronto com a verdade que eu ainda lutava para aceitar. Rodrigo dirigia em silêncio, lançando-me olhares preocupados de vez em quando. Eu tentava ensaiar mentalmente o que diria, como agiria normalmente quando visse Mariana, como olhar nos olhos da mulher que planejava me matar e fingir que nada havia mudado. O delegado Hélio confirmou que a equipe dele já instalou tudo. Rodrigo quebrou o silêncio. Câmeras na cozinha, na sala e no quarto. Microfones também. Eles aproveitaram quando ela saiu para fazer compras hoje de manhã. Assenti com a cabeça, incapaz de formular uma resposta adequada. A realidade da situação ainda parecia um pesadelo do qual eu não conseguia despertar. Pai, olhe para mim. Rodrigo estacionou o carro num posto de gasolina a poucos quilômetros de Euclides da Cunha. O senhor tem certeza que quer fazer isso? Podemos seguir com uma denúncia formal, deixar que a polícia cuide de tudo. O senhor não precisa voltar para aquela casa. Olhei para meu filho, vendo nele o menino que criei e o homem em que ele se tornou. Preciso sim, meu filho. Preciso olhar nos olhos dela e entender, ou pelo menos tentar entender. 6 anos da minha vida, Rodrigo. 6 anos acreditando numa mentira. Respirei fundo, tentando controlar a emoção que subia pela garganta. E além disso, como disse o delegado, precisamos de provas concretas. Ela pode negar tudo, dizer que as mensagens foram mal interpretadas. Rodrigo assentiu, resignado. Tudo bem, pai, mas prometa que vai seguir exatamente o plano. Nada de improvisos, nada de confrontá-la antes da hora. E pelo amor de Deus, não coma nem beba absolutamente nada que ela oferecer. Prometo, meu filho. Não cheguei até aqui para fazer besteira agora. Tentei sorrir, mas meus lábios mal se moveram. O peso no meu peito era grande demais para permitir qualquer expressão de leveza. Retomamos o caminho. O plano era simples. Eu voltaria para casa como se tivesse retornado da viagem de negócios, agiria normalmente e esperaria para ver se Mariana tentaria novamente me envenenar. Os policiais estariam monitorando tudo de uma van estacionada próxima à casa, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. Rodrigo ficaria num hotel próximo, em contato constante com a equipe do delegado. Ao chegarmos aos limites da cidade, Rodrigo parou o carro novamente. Aqui nos separamos, pai. O delegado Hélio vai me encontrar no hotel e acompanharemos tudo por lá. Ele me abraçou com força, como se temesse que fosse a última vez. Tenha cuidado. Qualquer coisa suspeita, use a palavra que combinamos e a equipe entra imediatamente. Vai dar tudo certo, filho, respondi, tentando transmitir uma segurança que estava longe de sentir. Pegamos meu carro que havíamos deixado no hotel em Serrinha e cada um seguiu seu caminho. Eu para a armadilha que um dia chamei de lar, Rodrigo para a segurança do hotel, onde aguardaria o desenrolar dos acontecimentos. Quando estacionei em frente à minha casa, fiquei alguns minutos no carro reunindo coragem. A casa parecia a mesma de sempre. O jardim que Mariana cuidava com tanto carinho, as cortinas rendadas nas janelas, a cadeira de balanço na varanda onde gostávamos de sentar no final da tarde. Tudo igual, mas ao mesmo tempo, tudo irremediavelmente diferente. Respirei fundo, peguei minha mala e caminhei até a porta. Antes que pudesse usar a chave, a porta se abriu. Mariana estava lá, com um sorriso que antes me aquecia o coração e agora me gelava a alma. Meu amor, que saudade! Ela exclamou jogando-se em meus braços. Seu perfume que eu tanto amava
agora parecia sufocante. Por que não atendeu minhas ligações? Fiquei tão preocupada. Forcei um sorriso, lembrando-me do papel que precisava desempenhar. Desculpe, minha flor. O sinal lá era péssimo e tive que resolver tanta coisa que nem vi o tempo passar. Ela pegou minha mala, ainda sorrindo, e me puxou para dentro. Deve estar exausto, meu velho. Vamos, entrei. Preparei aquela moqueca de peixe que você tanto gosta para o jantar. Seu tom era doce, carinhoso, como sempre havia sido. Se eu não tivesse visto as provas com meus próprios olhos, jamais desconfiaria que por trás daquele sorriso se escondia um plano tão macabro. Entrei na casa tentando agir com naturalidade. Tudo estava impecável como sempre. Mariana era meticulosa com a limpeza e a organização. Na mesa da cozinha, vi que ela havia posto a toalha de renda que usávamos em ocasiões especiais. 2 pratos, taças de vinho, velas. Uma cena romântica que agora parecia grotescamente irônica. Vou tomar um banho primeiro, se não se importa, disse, precisando de alguns minutos sozinho para me recompor. Ela assentiu, acariciando meu rosto com uma ternura que parecia tão genuína que chegava a doer. Claro, meu bem. Aproveite e descanse um pouco. O jantar ainda vai demorar uns 20 minutos. Ela me deu um beijo rápido nos lábios e voltou para a cozinha, cantarolando uma música que costumávamos dançar juntos. No banheiro, olhei-me no espelho e vi um homem à beira do colapso. Como eu conseguiria passar por isso? Como jantaria com ela? Conversaria normalmente? Fingiria que tudo estava bem enquanto sabia que ela poderia estar colocando veneno na minha comida naquele exato momento? O combinado com a equipe do delegado era que eu fingiria comer e beber, mas na verdade não ingeriria nada. Depois simularia os primeiros sintomas de envenenamento: tontura, confusão, dificuldade para respirar. O objetivo era fazê-la acreditar que o plano estava funcionando, talvez levando-a a revelar mais detalhes ou contatar seu cúmplice. Tomei um banho rápido, vesti roupas limpas e retornei à cozinha. Mariana estava de costas para mim, mexendo algo no fogão. Por um breve momento, a cena parecia tão normal, tão doméstica, que quase esqueci o motivo de estar ali. Então ela se virou e vi algo em seus olhos. Um brilho calculista, rapidamente mascarado por um sorriso afetuoso. Sente-se, meu amor. Vou servir agora mesmo. Ela indicou a cadeira, aquela mesma onde eu havia sentado tantas vezes, compartilhando refeições, conversas, planos para um futuro que agora eu sabia ser uma ilusão. Sentei-me, observando cada movimento dela. Mariana serviu a moqueca no meu prato primeiro, depois no dela. Abriu uma garrafa de vinho e encheu nossas taças. Seus gestos eram precisos, cuidadosos. Em algum momento, teria ela adicionado algo à minha comida ou bebida? Eu não havia notado nada suspeito, mas talvez esse fosse exatamente o ponto. O veneno perfeito é aquele que passa despercebido. Um brinde, ela propôs, levantando sua taça. Ao seu retorno são e salvo. A ironia daquelas palavras quase me fez engasgar. Levantei minha taça, tocando levemente na dela. A nossa saúde, respondi, levando o vinho aos lábios, sem realmente beber. Ela tomou um gole do seu, observando-me por cima da taça com um olhar que agora me parecia predatório. Como foi a viagem? Resolveu o problema com o fornecedor? Perguntou, começando a comer sua moqueca com aparente tranquilidade. Inventei uma história sobre problemas com o couro que estava chegando com qualidade inferior, sobre reuniões tensas e negociações difíceis. Ela ouvia atentamente, fazendo perguntas nos momentos certos, parecendo genuinamente interessada. Se não fosse pelo envelope que Rodrigo me entregou, eu juraria que estava diante da esposa amorosa e atenciosa de sempre. Você não está comendo, amor, ela observou após alguns minutos. Não gostou da moqueca? Fiz exatamente como você gosta, com bastante dendê e pimenta. Está com um cheiro maravilhoso, respondi, forçando-me a sorrir. Só estou saboreando o momento. Senti falta da sua comida. Peguei o garfo e fingi comer um pedaço de peixe, levando-o à boca, mas desviando-o no último segundo.
escondendo-o no guardanapo no meu colo, conforme havíamos planejado. Mariana sorriu, aparentemente satisfeita. Coma bastante. Você precisa recuperar as energias depois dessa viagem. Havia algo no tom dela, uma ansiedade mal disfarçada, que confirmava minhas piores suspeitas. Ela queria que eu comesse, estava observando cada garfada com atenção especial. A conversa prosseguiu superficial e cotidiana. Falamos sobre os alunos dela, sobre a novela que estávamos acompanhando, sobre a previsão de chuva para os próximos dias. A normalidade da conversa contrastava brutalmente com a anormalidade da situação. Ali estava eu, fingindo jantar com uma mulher que fingiu me amar por anos e agora fingia não estar tentando me matar. Após cerca de 20 minutos, comecei a implementar a próxima fase do plano. Levei a mão à testa, franzindo o senho. Estou me sentindo um pouco estranho, murmurei, tentando parecer confuso. O rosto de Mariana se iluminou por uma fração de segundo, tão rápido que alguém menos atento não perceberia. Mas eu vi. Vi a satisfação nos olhos dela, rapidamente substituída por uma expressão de preocupação. O que foi, meu bem? Está se sentindo mal? Não sei. Uma tontura repentina. Deixei o garfo cair, fazendo barulho ao atingir o prato. E meu peito está apertado. Ela se levantou vindo para o meu lado com uma solicitude que agora parecia macabra. Deve ser cansaço da viagem, meu velho. Vamos, deixe-me ajudá-lo a ir para o quarto. Não, não é cansaço, insisti, agora simulando dificuldade para respirar. É algo diferente. Meu coração está acelerado. Vi o brilho de expectativa nos olhos dela novamente. Deve ser sua pressão. Você anda se cuidando? Tomando os remédios direito? Sua voz demonstrava preocupação, mas havia um subtexto de antecipação que me enojou. Mariana, chamei com voz fraca. Ligue para uma ambulância. Ela pegou o telefone, mas não discou. Em vez disso, sentou-se ao meu lado, acariciando meu rosto com uma suavidade que agora me parecia venenosa. Calma, meu amor. Vai passar. Respire fundo. Levantei-me cambaleando, agarrando-me à mesa. Por favor, ligue. Não estou me sentindo bem. Seus olhos se fixaram nos meus, e pela primeira vez vi claramente o que havia por trás da máscara. Frieza, cálculo e algo mais perturbador. Satisfação. Sente-se, Lindolfo. Vai passar logo. Naquele momento, todas as dúvidas que eu pudesse ainda ter se dissiparam. A mulher à minha frente, a mulher que eu havia amado por 6 anos, estava calmamente me observando morrer. Ou pelo menos era o que ela acreditava estar acontecendo. Por quê? Consegui perguntar enquanto fingia que minhas pernas cediam e eu caía no chão. Por quê, Mariana? Ela se ajoelhou ao meu lado, ainda mantendo a fachada de esposa preocupada, mas já não se dando ao trabalho de esconder completamente sua verdadeira natureza. Shh! Não fale, meu bem. Conserve suas forças. Você colocou algo na comida? Perguntei, olhando diretamente em seus olhos, buscando ver sua reação. Por um instante, vi surpresa no olhar dela. Depois um sorriso sutil se formou no canto de seus lábios. Que bobagem, amor. É só um mal-estar passageiro. Fechei os olhos, simulando perda de consciência. Sentia se aproximar, verificando meu pulso no pescoço. Depois, ouvia pegando o telefone novamente. Dessa vez ela discou. Alô? É a Mariana. Acho que aconteceu. Ele chegou da viagem, comeu e agora... Acho que teve um ataque cardíaco. Sua voz soava emocionada, trêmula, perfeita para o papel de viúva angustiada. Sim, estou verificando o pulso. Está muito fraco. Não chamei ambulância ainda. Achei melhor falar com você primeiro. Houve uma pausa enquanto ela escutava a pessoa do outro lado da linha. Entendo. Sim, vou esperar mais uns minutos para ter certeza. Depois ligo para a emergência. Outra pausa. Sim, o seguro... Tudo certo. 2 milhões como combinamos. Metade para você, metade para mim. Se ainda restava alguma esperança em meu coração de que tudo fosse um terrível engano,
Aquelas palavras a destruíram completamente. Continuei imóvel, fingindo inconsciência, enquanto a ouvia caminhar pela cozinha. Vou preparar tudo. Quando a ambulância chegar, já terá sido tarde demais. Pobre Lindolfo, meu coração não aguentou. Tão previsível para um homem da idade dele. Sua voz tinha um tom quase alegre agora, liberada do peso da dissimulação. Depois do funeral, nos encontramos em Salvador como combinamos. Uma nova vida nos espera, meu amor. As palavras dela eram como facadas. Meu amor. As mesmas palavras que ela dizia para mim, agora direcionadas ao homem com quem planejava gastar o dinheiro do meu seguro de vida. A mesma boca que me beijava agora sorria com a perspectiva da minha morte. Ouvi passos se aproximando novamente. Senti a mão dela no meu rosto, depois no meu pescoço, verificando novamente o pulso. Quase lá, ela murmurou. Só mais um pouquinho, meu velho. Logo, logo você descansa e eu também. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu com um estrondo. Polícia Federal! Parados! Gritou uma voz masculina autoritária. Abri os olhos a tempo de ver o rosto de Mariana se transformar, do sorriso satisfeito para uma expressão de choque e depois para puro terror quando vários policiais invadiram a cozinha, armas em punho. Mariana Souza, você está presa por tentativa de homicídio qualificado, anunciou o delegado Hélio, entrando na cozinha seguido por Rodrigo, cujo rosto estava pálido de preocupação e raiva. Levantei-me, revelando que estava perfeitamente bem. O olhar que Mariana me lançou naquele momento ficará para sempre gravado em minha memória. Uma mistura de ódio, surpresa e, o mais perturbador, uma espécie de ressentimento, como se eu tivesse traído sua confiança ao me recusar a morrer conforme planejado. Seu velho idiota, ela sibilou enquanto os policiais a algemavam. Você não valia nada vivo mesmo. Rodrigo veio até mim, abraçando-me com força. Acabou, pai, acabou. Mas eu sabia que não havia acabado. De certa forma, estava apenas começando. O doloroso processo de aceitar que os últimos 6 anos da minha vida haviam sido construídos sobre uma mentira tão grande quanto cruel, que a mulher, por quem eu daria a vida, estava disposta a tirar a minha por dinheiro. Enquanto observava Mariana sendo levada pelos policiais, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não era uma lágrima de alívio, nem mesmo de tristeza. Era uma lágrima de despedida. Não apenas a Mariana, mas a uma parte de mim mesmo, uma parte que acreditava no amor sem ressalvas, que confiava sem questionar, que via apenas o bem nas pessoas. Essa parte de mim morreu naquela noite, envenenada não por uma substância em minha comida, mas pela traição da mulher que eu amava. Nos dias que se seguiram à prisão de Mariana, minha casa se transformou num lugar estranho e hostil. Cada cômodo guardava memórias que agora estavam manchadas. Cada objeto parecia contaminado pela mentira. O lado da cama onde ela dormia permanecia vazio, mas sua presença ainda pairava no ar como um fantasma malévolo. Rodrigo insistiu para que eu ficasse na casa dele em Salvador por um tempo, mas recusei. Preciso enfrentar isso, meu filho. Não posso fugir da minha própria casa. Na verdade, parte de mim esperava que, ficando ali, eu conseguiria entender como fui enganado por tanto tempo. Como não percebi os sinais. Como confundi dissimulação com amor. A investigação revelou detalhes que tornavam tudo ainda mais doloroso. O cúmplice de Mariana era Maurício, um ex-aluno dela 15 anos mais jovem que eu. Eles mantinham um caso há pelo menos 4 anos. 4 anos em que ela dormia na minha cama. Dizia que me amava, planejava nosso futuro, enquanto secretamente sonhava com minha morte. O plano havia sido meticulosamente elaborado. Mariana convenceu-me a fazer um seguro de vida substancial, alegando preocupação com o meu bem-estar. O veneno escolhido era uma substância difícil de detectar que simulava um ataque cardíaco, conveniente para um homem da minha idade com histórico familiar de problemas cardíacos. Eles haviam planejado esperar o período de carência do seguro, depois se encontrariam em Salvador para começar uma nova vida com o dinheiro.
Como pude ser tão cego? Perguntei ao delegado Hélio durante um dos depoimentos. Ele suspirou com a expressão de quem já vira muitas histórias semelhantes. Seu Lindolfo, o senhor não foi cego. Foi enganado por uma pessoa em quem confiava. Acontece mais do que o senhor imagina. Mas suas palavras de consolo pouco faziam para amenizar a dor e a humilhação que eu sentia. À noite, sozinho naquela casa cheia de lembranças traiçoeiras, eu revivia cada momento dos 6 anos de casamento, procurando pistas que tivesse ignorado, sinais de falsidade que não quis ver. Uma semana após a prisão de Mariana, recebi a visita inesperada da comadre Dalva, amiga de longa data que sempre fora próxima de nós dois. Ela apareceu na porta com uma travessa de bolo de aipim, olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Menino, ainda não acredito, ela disse entrando na sala com familiaridade. Aquela mulher nos enganou a todos. Não foi só você, não. Sentamos na varanda, o mesmo lugar onde tantas vezes conversei com Mariana sobre nossos sonhos para a velhice. Dalva serviu café. Eu ainda hesitava em aceitar comida ou bebida de qualquer pessoa, um reflexo do trauma recente. Lindolfo, vim te dizer uma coisa, ela começou após um silêncio constrangedor. Há uns 3 anos vi Mariana com um rapaz no mercado em Serrinha. Estavam de mãos dadas, comportando-se como... bem, como um casal. Ela baixou os olhos envergonhada. Quando me viram, soltaram as mãos rapidamente. Mariana me apresentou o rapaz como primo. Disse que estavam comprando coisas para uma tia doente. Senti o estômago afundar. Por que você nunca me contou, Dalva? A velha amiga começou a chorar. Acreditei nela, Lindolfo. Ela me procurou depois, explicou que o rapaz estava com problemas, que ela estava apenas consolando-o como uma prima mais velha. Falou com tanta sinceridade, e eu não queria criar problemas no seu casamento baseada em suspeitas. Ela pegou minhas mãos entre as suas. Me perdoa, compadre. Devia ter te contado, devia ter suspeitado. Não consegui sentir raiva de Dalva. Como eu poderia culpá-la por ter sido enganada, quando eu mesmo, vivendo diariamente com Mariana, não percebi nada? Não tenho que perdoar, comadre. Mariana enganou a todos nós. Após a visita de Dalva, outras pessoas da comunidade começaram a aparecer com histórias semelhantes. Pequenos indícios que, isoladamente, não significavam nada, mas que juntos formavam um retrato assustador de traição e engano. O farmacêutico local admitiu que Mariana havia feito perguntas estranhas sobre medicamentos cardíacos. Uma ex-aluna mencionou ter visto Mariana e um homem jovem em um restaurante em Feira de Santana, comportando-se de forma íntima. A cidade pequena, que antes era um conforto, tornou-se um tormento. Onde quer que eu fosse, sentia os olhares, alguns de pena, outros de curiosidade mórbida. O celeiro, que quase foi envenenado pela esposa, virou o assunto preferido nas rodas de conversa. Alguns até sugeriam que eu devia ter feito algo para merecer tal tratamento, pois ninguém vira assassino da noite para o dia. O julgamento de Mariana foi marcado para daqui a alguns meses. Até lá, ela permaneceria detida preventivamente, considerada uma ameaça à minha segurança. O advogado dela tentou alegar que tudo não passava de um mal-entendido, que as conversas gravadas eram sobre um chá medicinal forte que ela estava preparando para me ajudar com problemas de saúde. Ela ainda nega tudo? Perguntei ao delegado Hélio, incrédulo com a audácia. Negou até ontem, ele respondeu com um pequeno sorriso. Mas hoje tivemos uma virada. Maurício, o amante, fez um acordo de delação premiada. Vai contar todos os detalhes em troca de redução de pena. O delegado hesitou, como se avaliasse se devia continuar. Seu Lindolfo. Ele disse que o plano original era esperar o senhor morrer naturalmente. Foi Mariana quem decidiu apressar as coisas. Aquela revelação me atingiu como um soco. Não bastava que ela quisesse minha morte, ela estava impaciente por ela. Queria se livrar de mim o quanto antes para começar sua nova vida. Tantas noites deitada ao meu lado, fingindo amor, enquanto no fundo desejava que meu coração parasse de bater.
Numa tarde particularmente difícil, decidi visitar a selaria. Não abri a loja desde o incidente. Não tinha cabeça para trabalhar. O lugar estava empoeirado, com pedaços de couro ressecados sobre a bancada onde eu deixara no último dia de trabalho. Peguei uma peça inacabada, passei os dedos pelas costuras que havia feito. O trabalho com couro sempre foi meu refúgio, minha forma de organizar os pensamentos. Talvez pudesse me ajudar agora. Comecei a trabalhar lentamente, cortando o couro, perfurando-o com a sovela, passando o fio encerado pelos furos com a precisão que anos de prática me deram. Aos poucos, senti uma calma que não experimentava há semanas. Ali, entre ferramentas e materiais familiares, eu era apenas Lindolfo, o celeiro. Não o homem traído, não a vítima de tentativa de homicídio. Apenas um artesão fazendo o que sabia fazer melhor. Estava tão absorto no trabalho que não percebi a chegada de Rodrigo até que ele falou. É bom te ver trabalhando de novo, pai. Levantei os olhos, surpreso. Não sabia que você vinha hoje. Ele se aproximou examinando a peça em que eu trabalhava. Decidi passar o fim de semana aqui. Trouxe algumas coisas que precisamos discutir. Durante o jantar, que ele fez questão de preparar, enquanto eu observava cada movimento com uma desconfiança que sabia ser irracional, mas não conseguia evitar. Rodrigo colocou na mesa alguns documentos. O advogado conseguiu acesso às contas bancárias de Mariana. Encontramos transferências regulares para Maurício nos últimos 3 anos. Pequenas quantias no início, ficando maiores com o tempo. Ele empurrou um extrato na minha direção. Ela estava desviando dinheiro da nossa conta conjunta, pai. Um pouco a cada mês, provavelmente esperando que o senhor não percebesse. De fato, eu não havia percebido. Confiava tanto nela que raramente verificava os extratos bancários. Mariana cuidava das finanças da casa, pagava as contas, fazia as compras. Eu apenas fornecia o dinheiro, feliz por ter alguém que se encarregasse dessa parte da vida doméstica. Tem mais, continuou Rodrigo hesitante. Encontramos isso no celular dela. Ele me mostrou várias fotos. Eram mensagens entre Mariana e Maurício, algumas românticas, outras explícitas. E muitas sobre mim. O velho está cada dia mais chato. Não aguento mais fingir que me interesso pelas histórias dele. Só mais alguns meses e estaremos livres. Rico e livre, meu amor. Cada palavra era como uma facada no peito. Não apenas ela não me amava, ela me desprezava. Todas as vezes que compartilhei minhas memórias, meus sentimentos, ela estava apenas tolerando, contando os dias até se livrar de mim. Não preciso ver mais, disse, empurrando o telefone de volta para Rodrigo. A náusea que senti não era apenas emocional, meu estômago se revoltava fisicamente contra essas revelações. Desculpe, pai, achei que o senhor devia saber tudo. E eu agradeço, meu filho. Verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor que ilusão. Naquela noite, após Rodrigo ir dormir no quarto de hóspedes, fiquei sentado na varanda, olhando as estrelas no céu do sertão. Pensava em Ivone, minha primeira esposa, mãe de Rodrigo. Nosso casamento havia terminado, mas sempre houve honestidade entre nós. Ela nunca fingiu sentir o que não sentia, nunca me enganou. A separação doeu, mas foi limpa, direta, baseada na verdade de que nossos caminhos haviam se distanciado. Com Mariana, tudo fora uma mentira desde o início? Ou houve algum momento em que ela realmente me amou, antes que o amor se transformasse em conveniência e depois em repulsa? Eu nunca saberia. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Vou vender a casa, anunciei para Rodrigo durante o café. Não posso continuar vivendo aqui com esses fantasmas. Ele assentiu, compreensivo. Para onde vai? Ainda não sei. Talvez Salvador, para ficar mais perto de você. Ou talvez outra cidade pequena onde ninguém conheça a minha história. Fiz uma pausa, considerando algo que vinha pensando há alguns dias. Também estou pensando em vender a selaria. O quê? Mas, pai, a selaria é sua vida. Era, meu filho. Era. Olhei para minhas mãos calejadas por décadas de trabalho com couro. Mas agora me traz mais dor que alegria.
Cada peça me lembra que, enquanto eu estava lá trabalhando, dedicando-me ao meu ofício, Mariana estava... Bem, você sabe. A expressão de Rodrigo se suavizou. Entendo, pai, mas não tome decisões permanentes durante uma crise temporária. Dê tempo ao tempo. Sorri para meu filho, grato por sua sabedoria. Desde quando você ficou tão sensato, menino? Aprendi com o melhor, ele respondeu, colocando a mão sobre a minha. Nas semanas que se seguiram, começamos a organizar a mudança. Coloquei a casa à venda, com um valor abaixo do mercado para facilitar a negociação rápida. Não me importava tanto com o dinheiro. Queria apenas me livrar daquele lugar e das memórias que ele continha. A selaria foi mais difícil. Acabei decidindo não vendê-la imediatamente, mas colocá-la sob os cuidados de Jorge, meu aprendiz de longa data. Ele administraria o negócio, e eu receberia uma porcentagem dos lucros enquanto decidia o que fazer a longo prazo. Rodrigo encontrou um pequeno apartamento em Salvador para mim, próximo ao dele. A princípio relutei. Nunca havia morado em cidade grande. O barulho e a agitação me assustavam. Mas a ideia de recomeçar em um lugar onde ninguém conhecesse minha história era tentadora. Um dia, enquanto separava o que levaria comigo e o que deixaria para trás, recebi uma ligação do advogado que cuidava do meu caso. Seu Lindolfo, temos novidades importantes. Mariana aceitou fazer um acordo. Ela vai confessar tudo em troca de uma redução na pena. Senti um misto de alívio e apreensão. Por um lado, sua confissão significava que eu não precisaria passar pelo desgaste de um julgamento prolongado. Por outro, significava que em breve eu a encontraria face a face novamente. Teria que ouvir da própria boca dela a confirmação de tudo o que descobrimos. Quando será a audiência? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Na próxima semana. O senhor terá que estar presente. Após desligar, fiquei olhando para as caixas de mudança espalhadas pela sala. Em cada uma delas, pedaços da minha vida cuidadosamente embalados. Algumas continham memórias de antes de Mariana que eu pretendia preservar. Outras, objetos que compartilhamos, que eu não conseguia simplesmente jogar fora, mesmo sabendo que cada um deles estava contaminado pela falsidade. Peguei uma foto nossa, tirada durante uma festa de São João. Nela, estávamos abraçados, sorridentes, vestidos a caráter. Ela usava um vestido de chita colorido, o cabelo preso em tranças, um sorriso radiante. Eu, de chapéu de palha e camisa xadrez, olhava para ela com evidente adoração. A felicidade naquela imagem parecia tão genuína. Teria sido tudo atuação da parte dela. Coloquei a foto numa caixa separada, que havia designado para coisas que não sabia o que fazer. Não conseguia mantê-la comigo, mas também não conseguia simplesmente jogá-la no lixo. Talvez um dia eu conseguisse olhar para ela sem sentir essa mistura de amor, dor e raiva que me consumia agora. Na véspera da audiência, Rodrigo veio para me acompanhar. Ele estava preocupado com meu estado emocional. Temia que o confronto com Mariana pudesse ser devastador. Pai, o senhor não é obrigado a olhar para ela. Pode manter os olhos no juiz ou em mim. Não, meu filho, respondi, com uma determinação que vinha crescendo dentro de mim nos últimos dias. Vou olhar nos olhos dela. Preciso ver a verdade, por mais dolorosa que seja. Já vivi tempo demais em meio a mentiras. Na manhã da audiência, vesti-me com cuidado. Não para impressionar ninguém, mas para me dar a dignidade que precisava para enfrentar aquele momento. Escolhi minha melhor camisa, o paletó que usava apenas em ocasiões especiais, o chapéu de couro que fizera com minhas próprias mãos. O Fórum da Comarca era um prédio simples, como tudo em Euclides da Cunha. Ao entrarmos na sala de audiências, senti todos os olhares sobre mim. Alguns rostos eram familiares, vizinhos, amigos, curiosos. Outros eram desconhecidos, provavelmente jornalistas, atraídos pela natureza sensacionalista do caso. Quando Mariana foi trazida para dentro, algemada e escoltada por policiais, houve um murmúrio coletivo na sala. Ela estava magra, pálida,
muito diferente da mulher vibrante que conheci. Nossos olhos se encontraram brevemente antes que ela desviasse o olhar. O juiz iniciou os procedimentos, explicando os termos do acordo que ela havia aceitado. Confessaria o crime de tentativa de homicídio qualificado, recebendo uma pena reduzida de 15 anos, com possibilidade de progressão de regime após cumprido 1/3 da sentença. Quando chegou o momento de sua confissão, Mariana levantou-se, os olhos fixos no chão. Sua voz, antes tão melodiosa e confiante, agora soava pequena, quase inaudível. Confesso que planejei matar Lindolfo Mendes por motivos financeiros. Mantive um relacionamento extraconjugal com Maurício Santana por 4 anos. Juntos, planejamos a morte do meu marido para recebermos o valor do seguro de vida. Tentei envenenar meu marido na noite de 12 de abril, colocando substância tóxica em sua comida e bebida. O juiz interrompeu-a. A senhora confirma que agiu com premeditação, com intenção de matar por motivo torpe que é ganho financeiro? Ela assentiu, ainda sem olhar para cima. Sim, senhor. A senhora tem algo a dizer à vítima? Finalmente, Mariana levantou o olhar, encontrando o meu. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas uma espécie de resignação amarga. Não, senhor juiz, não tenho nada a dizer. Aquele momento, aquele olhar vazio de qualquer emoção positiva, foi como a última peça de um quebra-cabeça se encaixando. Toda dúvida que eu ainda pudesse ter sobre seus sentimentos por mim se dissipou. Não houve amor, nunca. Apenas interesse, cálculo e, eventualmente, desprezo. O juiz me perguntou se eu gostaria de falar. Rodrigo apertou meu braço, um gesto silencioso de apoio. Levantei-me, consciente de todos os olhares sobre mim. Senhor juiz, por 6 anos acreditei estar casado com uma mulher que me amava. Compartilhei minha vida, meus sonhos, minha casa com ela. Confiava nela completamente. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Hoje entendo que tudo foi uma mentira, que enquanto eu construía uma vida, ela planejava minha morte. Olhei diretamente para Mariana, que agora mantinha os olhos fixos em mim. Não desejo mal a essa mulher. Apenas quero entender. Por quê? Se não me amava, por que se casar comigo? Por que não simplesmente partir como fez minha primeira esposa? Por que escolher tirar minha vida em vez de apenas sair dela? Mariana não respondeu imediatamente. O juiz interveio, dizendo que ela não era obrigada a responder, mas ela ergueu a mão indicando que falaria. No início não planejava nada disso, ela disse, a voz mais firme agora. Casei por conveniência, sim. Você era estável, tinha uma casa, um negócio. Eu estava cansada de lutar sozinha. Achei que poderia me acostumar, que aprenderia a amar você. Ela fez uma pausa, um sorriso amargo curvando seus lábios. Mas então conheci Maurício. Senti coisas que nunca senti com você. E percebi que não podia mais suportar sua presença, seus toques, sua voz. Sua voz falhou ligeiramente, mas ela se recompôs. Queria uma saída, mas não queria sair de mãos vazias depois de tanto tempo investido. O seguro pareceu a solução perfeita. Suas palavras eram como ácido, corroendo qualquer resquício de boas memórias que eu ainda pudesse ter. Ela não apenas não me amava, me desprezava a ponto de preferir me ver morto a simplesmente se divorciar de mim. Obrigado por sua honestidade, disse finalmente a voz surpreendentemente calma. Pelo menos agora, no fim, há verdade entre nós. Voltei a sentar, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Não havia mais dúvidas, não havia mais e se. Apenas a clareza cristalina de saber exatamente o que havia acontecido e por quê. O juiz concluiu a audiência, formalizando os termos do acordo. Mariana foi levada de volta à detenção, onde aguardaria a sentença oficial. Ao sair da sala, ela olhou para mim uma última vez. Não havia remorso em seu olhar, nem raiva, nem qualquer emoção forte. Apenas uma espécie de reconhecimento distante, como se olhasse para um estranho, a quem um dia conheceu brevemente.
Ao sair do fórum com Rodrigo ao meu lado, senti-me estranhamente leve. O céu sobre Euclides da Cunha estava de um azul intenso, sem nuvens. Uma brisa suave trazia o cheiro de terra seca e, ao longe, o aroma de pão fresco da padaria da Dona Zezé. Como está se sentindo, pai? Rodrigo perguntou com cautela. Respirei fundo, sentindo o ar do sertão encher meus pulmões. Como se estivesse acordando de um sonho ruim, meu filho. Um sonho muito ruim. Coloquei o chapéu, ajustando-o contra o sol forte. Mas estou acordado agora, e isso é o que importa. Começamos a caminhar em direção ao carro, deixando para trás o fórum e, simbolicamente, uma parte dolorosa da minha vida. Sabia que a recuperação seria longa, que a confiança quebrada não seria facilmente restaurada. Mas naquele momento, sob o sol inclemente do sertão baiano, senti que era possível. Que eu, Lindolfo Mendes, mestre celeiro de Euclides da Cunha, sobrevivente de uma traição impensável, poderia recomeçar. A estrada à frente era incerta, mas pela primeira vez em muito tempo, eu a enxergava com clareza, sem o véu de mentiras que havia turvado minha visão por tantos anos. E isso, por si só, já era um novo começo. Os meses após o julgamento de Mariana passaram como um vendaval. Vendi a casa em Euclides da Cunha por um valor menor do que valia, mas o alívio de me desfazer daquele lugar compensava qualquer perda financeira. Cada cômodo guardava lembranças que agora pareciam envenenadas. Cada objeto trazia a sombra de uma felicidade que nunca foi real. A mudança para Salvador foi mais difícil do que imaginei. Acostumado com o ritmo lento do interior, com o silêncio das noites sertanejas e o cumprimento caloroso dos conhecidos nas ruas, vi-me perdido entre prédios altos, buzinas constantes e a indiferença apressada dos moradores da capital. O apartamento que Rodrigo encontrou para mim era pequeno, mas confortável, localizado num bairro tranquilo, com vista para uma praça arborizada que trazia um pouco da natureza para aquele cenário urbano. Vai se acostumar, pai. Rodrigo me garantia quando me via olhando pela janela, nostálgico. Dê tempo ao tempo. Tempo era exatamente o que eu tinha de sobra agora. Aposentado, longe da selaria que havia sido meu sustento e paixão por décadas, eu me via enfrentando dias vazios, horas que se arrastavam sem propósito. As noites eram as piores. O silêncio do apartamento era diferente do silêncio do sertão. Este era vazio, aquele era cheio de vida, de grilos cantando, de vento entre as folhas. Meu filho, sempre atento, percebeu minha melancolia crescente. O senhor precisa se ocupar, pai, encontrar algo que lhe dê prazer novamente. Tentei várias atividades, frequentei um centro de convivência para idosos próximo ao apartamento, onde jogavam dominó e cartas. Fiz algumas amizades superficiais, mas não conseguia me conectar verdadeiramente. Sempre que alguém perguntava sobre minha vida anterior, sobre como vim parar em Salvador, eu congelava. A vergonha de ter sido tão cruelmente enganado ainda me consumia. Você não tem nada do que se envergonhar, afirmou Dalva, que veio me visitar 3 meses após minha mudança. Ela trouxe consigo o cheiro do sertão em suas roupas, no bolo de aipim que preparou na minha cozinha, no seu jeito direto de falar. A vergonha é dela, que enganou um homem bom por dinheiro. Não sua, que teve coração para amar. As palavras de Dalva ficaram comigo. Aos poucos, comecei a ver minha experiência sob uma luz diferente. Não havia sido minha culpa acreditar no amor de Mariana. A falha não estava na minha capacidade de confiar, mas na desonestidade dela. Era uma distinção importante, que ajudou a aliviar o peso que carregava. Certo domingo, caminhando pela orla da Barra após o almoço na casa de Rodrigo, vi um grupo de artesãos vendendo seus trabalhos. Parei para observar um senhor trabalhando com couro, suas mãos enrugadas moldando o material com a mesma delicadeza que um dia usei na minha selaria. Algo dentro de mim se agitou, um despertar, uma faísca de interesse que não sentia há meses. Bonito trabalho, comentei aproximando-me. O homem, que devia ter perto dos meus 70 anos, levantou os olhos do trançado que fazia. Obrigado.
O senhor entende de couro? Um pouco, respondi, sem conseguir conter um pequeno sorriso. Fui celeiro por mais de 40 anos em Euclides da Cunha. Os olhos dele se iluminaram. Celeiro do interior. Isso sim é ofício de verdade. Esse povo da cidade grande não sabe apreciar um trabalho bem feito em couro. Ele estendeu a mão calejada. Sebastião, prazer. Lindolfo, respondi apertando sua mão com firmeza. Conversamos por quase 2 horas. Sebastião havia sido sapateiro em Cachoeira, no recôncavo baiano, antes de se mudar para Salvador após a morte da esposa. Não aguentava mais viver naquela casa onde cada canto me lembrava dela. Explicou palavras que ressoaram profundamente em mim, ainda que por razões diferentes. Ele me contou que participava de uma cooperativa de artesãos, onde dava aulas de trabalho em couro para jovens da periferia. É um jeito de passar o conhecimento adiante, de sentir que meu ofício não vai morrer comigo, disse com evidente orgulho. Voltei para casa naquele dia com o primeiro genuíno sentimento de esperança desde que descobri a traição de Mariana. Na manhã seguinte, liguei para o número que Sebastião havia me dado e perguntei se poderia visitar a cooperativa. A sede era um galpão simples em um bairro popular, dividido em várias estações de trabalho, onde diferentes artesãos praticavam seus ofícios: bordado, cerâmica, trançado de palha, entalhe em madeira e, claro, trabalho em couro. Os alunos eram majoritariamente jovens das comunidades próximas, alguns encaminhados por programas sociais, outros simplesmente interessados em aprender um ofício. Estamos precisando de mais um mestre para as aulas de couro, explicou Dona Teresa, a coordenadora do projeto, uma senhora enérgica com cabelos brancos presos em um coque severo. Sebastião não dá conta da demanda sozinho. O senhor teria interesse? A pergunta me pegou de surpresa. Não havia pensado em voltar a trabalhar com couro, muito menos em ensinar. Meu ofício sempre foi solitário, desenvolvido no silêncio concentrado da minha oficina. A ideia de compartilhá-lo com outros, de transformar em palavras o conhecimento que estava principalmente nas minhas mãos, parecia desafiadora. Posso pensar no assunto? Pedi, genuinamente confuso sobre o que queria. Claro, respondeu Dona Teresa sem pressionar. Venha algumas vezes, observe as aulas, veja como funciona. Depois decide. Foi o que fiz. Nas semanas seguintes passei a frequentar a cooperativa 3 vezes por semana. Inicialmente apenas observava, sentado num canto, vendo Sebastião ensinar os jovens a cortar, moldar, costurar o couro. Aos poucos, quase sem perceber, comecei a oferecer dicas, a mostrar técnicas que conhecia. Assim o ponto fica mais firme, dizia, tomando a agulha das mãos de um aprendiz. Veja, se passar a tira assim, o acabamento fica mais limpo. Os jovens começaram a me procurar, curiosos sobre minha experiência, ávidos por conhecimentos que só décadas de prática poderiam oferecer. Sebastião, longe de se sentir ameaçado, parecia aliviado por ter ajuda. Você tem jeito para ensinar, Lindolfo, ele comentou uma tarde enquanto arrumávamos as ferramentas após a aula. Tem paciência. Sabe explicar sem fazer o aluno se sentir burro. Suas palavras me pegaram desprevenido. Nunca havia me visto como professor, como alguém capaz de transmitir conhecimento. Na verdade, nunca havia me visto como muitas coisas que agora estava descobrindo ser. 1 mês após minha primeira visita à cooperativa, aceitei o convite de Dona Teresa. Não era um trabalho remunerado. A cooperativa sobrevivia de doações e da venda dos produtos feitos pelos alunos, mas isso não importava. Minha aposentadoria e os rendimentos da selaria, que Jorge administrava competentemente, eram suficientes para minhas necessidades simples. O que ganhei ali foi muito mais valioso que dinheiro. Encontrei propósito, conexão, um sentido de continuidade que havia perdido. Cada vez que via o brilho de compreensão nos olhos de um jovem ao dominar uma técnica difícil, cada vez que recebia um "obrigado, seu Lindolfo", sincero, sentia algo se reconstruindo dentro de mim. Rodrigo notou a mudança.
O senhor parece mais leve, pai, observou durante um de nossos almoços de domingo. Me sinto mais leve, confessei. Como se estivesse útil de novo. Ele sorriu compreensivo. O senhor sempre foi útil. Só precisava encontrar um novo caminho para mostrar isso. As notícias sobre Mariana chegavam ocasionalmente, trazidas pelo advogado que ainda cuidava dos aspectos legais do caso. Ela havia sido transferida para uma penitenciária feminina em Salvador, onde cumpria sua pena. Soube que dava aulas de literatura para outras detentas, aproveitando sua formação como professora. A ironia não me escapou. Ambos havíamos encontrado no ensino um caminho para a redenção, ainda que em circunstâncias radicalmente diferentes. Um dia, recebi uma carta dela. Fiquei olhando para o envelope por longos minutos, incapaz de decidir se deveria abri-lo ou simplesmente jogá-lo fora. A caligrafia era inconfundivelmente dela, delicada, precisa, como tudo que Mariana fazia. Exceto talvez suas escolhas morais. Finalmente, com mãos trêmulas, abri o envelope. A carta era curta, direto ao ponto. Lindolfo, não espero seu perdão nem o mereço. Escrevo apenas para dizer que sinto muito pelo sofrimento que causei. Não tenho justificativas para o que fiz. Apenas quero que saiba que, apesar de tudo, houve momentos sinceros entre nós. Momentos em que quase consegui ser a pessoa que você acreditava que eu era. Espero que encontre paz. Mariana. Li a carta várias vezes, buscando entender o que sentia. Não era raiva nem tristeza. Era uma espécie de resignação melancólica, um entendimento de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Apenas aprendemos a viver com elas. Não respondi à carta. Não havia o que dizer. Mas guardei-a numa gaveta junto com as poucas fotografias e lembranças que trouxe de Euclides da Cunha. Não por nostalgia ou por amor residual, mas como um lembrete de uma lição duramente aprendida. A vida na cooperativa me trouxe uma rotina bem-vinda. Acordava cedo, tomava meu café observando o movimento na praça em frente ao apartamento, depois pegava o ônibus até o galpão. Lá, passava o dia entre o cheiro de couro e as conversas animadas dos jovens. Voltava para casa no final da tarde, cansado, mas satisfeito, com a sensação de um dia bem vivido. Uma tarde, após a aula, Sebastião me convidou para um café na pequena lanchonete perto da cooperativa. Tenho um projeto para lhe propor, ele disse, os olhos brilhando com entusiasmo. Contou-me sobre uma ideia que vinha desenvolvendo com Dona Teresa. Criar uma linha de produtos de couro premium, feitos pelos alunos mais avançados, sob supervisão dos mestres, para vender em lojas de artesanato de alto padrão na orla turística. Precisamos de alguém com seu conhecimento de selas e arreios, explicou. Queremos fazer bolsas, carteiras e acessórios que incorporem elementos da tradição sertaneja. Autênticos, entende? Não essas imitações que os turistas geralmente compram. A ideia me interessou imediatamente. Era uma forma de trazer um pouco do sertão para a capital, de preservar técnicas tradicionais, adaptando-as a novos contextos. Mais que isso, era uma chance de ajudar aqueles jovens a transformarem o aprendizado em sustento. Estou dentro, respondi sem hesitação. Nas semanas seguintes, trabalhamos intensamente no projeto. Selecionamos os alunos mais promissores. Desenvolvemos designs, experimentamos técnicas. Eu contribuía com métodos tradicionais de costura e ornamentação que aprendi com meu pai, adaptando-os para peças menores e mais contemporâneas. O primeiro lote de produtos foi um sucesso surpreendente. As bolsas inspiradas em selas sertanejas, com suas costuras expostas e ornamentos característicos, atraíram não apenas turistas em busca de souvenirs autênticos, mas também clientes locais interessados em moda sustentável e artesanal. Em poucos meses, expandimos para 3 pontos de venda e começamos a receber encomendas personalizadas. Ver meu conhecimento tradicional ganhar nova vida, ser valorizado em um contexto tão diferente do original, trouxe uma satisfação que não esperava. Mais gratificante ainda era ver os jovens aprendizes se tornando artesãos habilidosos,
ganhando confiança e independência financeira através do ofício. Um desses jovens era Mateus, um rapaz de 17 anos da periferia de Salvador, que demonstrava um talento excepcional para o trabalho com couro. Tímido e reservado no início, ele raramente falava durante as aulas, apenas observava atentamente e executava as tarefas com uma precisão impressionante. Com o tempo, começou a se abrir, a fazer perguntas, a sugerir ideias próprias. "O senhor me lembra meu avô", ele me disse um dia, enquanto trabalhávamos juntos em uma peça particularmente complexa. Ele também tinha essas mãos que pareciam conhecer o material melhor que a própria cabeça. A comparação me emocionou. Houve uma época em que sonhei que Rodrigo seguiria meus passos, que a selaria seria passada de pai para filho, como havia sido com meu pai antes de mim. Mas Rodrigo escolheu outro caminho, e eu aprendi a respeitar sua decisão. Agora, de forma inesperada, encontrava em Mateus alguém para quem transmitir meu conhecimento, meu amor pelo ofício. Rodrigo, sempre presente e atento, percebeu a conexão especial que eu desenvolvia com o rapaz. "O senhor encontrou um sucessor, pai?" Perguntou com um sorriso compreensivo durante um de nossos almoços. "Talvez", respondi, surpreso com a perspectiva. "Mateus tem um talento raro. Mãos que sabem ouvir o couro, entende? Que respeitam o material. Estou feliz que o senhor tenha encontrado isso", disse Rodrigo, sua voz carregada de emoção genuína. "Alguém para passar seu conhecimento, para continuar seu legado." Um ano após minha mudança para Salvador, visitei Euclides da Cunha pela primeira vez desde a partida. A selaria continuava funcionando bem sob os cuidados de Jorge, e decidi que era hora de formalizar nossa sociedade. Ele administraria o negócio tradicional, enquanto eu focaria nos projetos inovadores com a cooperativa em Salvador. A cidade parecia menor do que eu lembrava, mais fechada, como se tivesse encolhido na minha ausência. Caminhando pelas ruas familiares, notei olhares curiosos, burburinhos quando passava. A história da traição de Mariana ainda era lembrada, ainda provocava reações. Passei pela casa que havia sido nossa. Os novos proprietários haviam pintado a fachada de amarelo vibrante, substituído as velhas janelas de madeira por modelos de alumínio, plantado flores diferentes no jardim da frente. Era simultaneamente familiar e estranha, como um sonho meio esquecido. Sentei-me na praça central observando o movimento. As crianças brincando, os velhos jogando dominó, as mulheres conversando em pequenos grupos. Aquela havia sido minha vida por tantas décadas. Agora parecia um capítulo encerrado, uma história que pertencia a outra pessoa. Voltei para Salvador com uma sensação de encerramento que não esperava encontrar. A visita a Euclides da Cunha havia me mostrado que era possível olhar para trás sem ser consumido pela dor, que as memórias, boas e más, podiam coexistir sem que uma apagasse a outra. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. A linha de produtos da cooperativa expandiu-se, ganhando reconhecimento além de Salvador. Fomos convidados a participar de feiras de artesanato em São Paulo e Rio de Janeiro, levando o trabalho dos jovens artesãos para um público nacional. Mateus, agora com 18 anos, tornou-se meu assistente oficial, assumindo responsabilidades crescentes no treinamento dos novos alunos. Rodrigo conheceu Camila, uma advogada ambiental que trabalhava em causas de preservação da caatinga. O casamento deles, numa pequena cerimônia na praia, foi um dos dias mais felizes da minha nova vida. Vê-lo construindo seu próprio caminho, encontrando amor e propósito, trazia uma satisfação profunda que compensava muitas das dores do passado. "O senhor acha que um dia vai querer se casar de novo, pai?" Rodrigo me perguntou certa vez, enquanto observávamos o pôr do sol na Baía de Todos os Santos. A pergunta me surpreendeu. Não havia pensado em romance desde Mariana. A ideia de confiar meu coração a alguém novamente parecia distante, quase impensável. "Não sei, meu filho", respondi honestamente. "Talvez um dia. Por enquanto estou aprendendo a ser feliz com o que tenho." E era verdade. Aos poucos,
Eu estava reconstruindo uma vida que valia a pena ser vivida. Não uma cópia da anterior, nem uma tentativa de apagar o que havia acontecido, mas algo novo, algo que incorporava tanto as alegrias quanto as dores do meu passado. Na cooperativa, tornei-me uma espécie de figura paterna para muitos dos jovens. Não apenas ensinava técnicas de artesanato, mas escutava seus problemas, oferecia conselhos, celebrava suas conquistas. Descobri em mim uma capacidade para conexão que não sabia que possuía, um talento para ouvir e compreender que talvez sempre estivesse lá, apenas esperando a oportunidade de se manifestar. 2 anos após minha mudança para Salvador, recebi uma notícia inesperada. Mariana havia sofrido um derrame na prisão. Não era grave, mas a deixou com sequelas: dificuldade para falar, paralisia parcial do lado direito. A informação me atingiu de uma forma que não esperava. Não senti satisfação com seu infortúnio, nem vingança realizada. Apenas uma tristeza melancólica pela fragilidade humana, pela forma como a vida pode mudar tão rapidamente para qualquer um de nós. Naquela noite, sentado na varanda do meu apartamento, olhando para as luzes da cidade, refleti sobre o caminho percorrido. A dor da traição nunca desapareceria completamente. Era parte da minha história. Havia me moldado de formas que ainda estava descobrindo. Mas não era mais a força dominante na minha vida. Havia encontrado novos propósitos, novas conexões, novas formas de dar e receber amor. Lembrei-me de algo que meu pai costumava dizer sobre o trabalho com couro. O segredo não é tentar fazer o couro esquecer que um dia foi pele de um animal. É respeitar essa memória, trabalhar com ela, transformá-la em algo novo sem negar sua origem. Talvez o mesmo se aplicasse às nossas vidas, às nossas dores. Não se tratava de esquecer, de fingir que o passado não existiu. Tratava-se de incorporá-lo, transformá-lo, usar até mesmo as feridas mais profundas como material para criar algo novo e significativo. Com esse pensamento, fechei os olhos e agradeci silenciosamente, não pelo que havia perdido, mas pelo que havia encontrado no caminho. Pela chance de recomeçar, pela oportunidade de descobrir que, mesmo aos 60 e tantos anos, ainda havia tanto para aprender, para sentir, para viver. O vento suave que vinha do mar trazia consigo o cheiro de sal e possibilidades. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar da minha nova vida, da minha segunda chance. O passado estava lá, intacto em suas alegrias e dores. Mas o futuro ainda estava sendo escrito, um dia de cada vez. Um ponto de costura após o outro, como um bom trabalho em couro que melhora e ganha caráter com o tempo. Já se passaram 5 anos desde que abri aquele envelope e descobri que minha esposa planejava me matar. 5 anos de reconstrução, aprendizado e, surpreendentemente, de alegria. A vida tem dessas coisas. Às vezes é preciso quase morrer para realmente começar a viver. A cooperativa de artesãos se tornou meu segundo lar. De aprendiz tardio, tornei-me mestre respeitado. Os jovens me chamam carinhosamente de Vô Couro, um título que carrego com mais orgulho que qualquer outro. Mateus, aquele menino tímido que me lembrava meu pai, agora administra sua própria oficina ensinando outros jovens. A semente que plantamos deu frutos além do que imaginávamos. Rodrigo e Camila me deram uma neta, a pequena Sofia, que aos 3 anos já mostra interesse pelas ferramentas do meu ofício. Deixa ela, pai, diz Rodrigo quando tento afastá-la das peças de couro. É o sangue de celeiro correndo nas veias. Nos domingos de sol, levamos Sofia para a praia e vê-la correr na areia me traz uma felicidade que achei nunca mais sentir. Mariana cumpre sua pena, com liberdade condicional prevista para daqui a 2 anos. Soube que se formou em letras durante a reclusão e dá aulas para outras detentas. Não guardo ódio por ela. A raiva é um fardo pesado demais para carregar na velhice. O que aconteceu entre nós agora é apenas uma história que conto às vezes, quando alguém pergunta por que um celeiro do sertão veio parar em Salvador. Quanto a mim, aprendi que a vida é como o couro que trabalhei a vida toda.
resistente, flexível, marcada por cicatrizes que contam histórias e, com o tempo, adquire uma beleza própria que só as coisas autênticas possuem. Cada ruga no meu rosto, cada marca nas minhas mãos envelhecidas conta uma parte da minha jornada. E, para minha surpresa, encontrei espaço para um novo amor. Conheci Eleonora num evento de artesanato, uma viúva de Ilhéus que faz renda de bilro há 4 décadas. Somos 2 artesãos teimosos, ela diz rindo, quando nossas opiniões divergem. Não nos casamos. A essa altura da vida, não precisamos de papéis para confirmar o que sentimos, mas compartilhamos domingos, confidências, silêncios confortáveis e um respeito mútuo que só a maturidade pode trazer. Às vezes, ainda sonho com o sertão, com o cheiro da terra seca após a primeira chuva, com o barulho das ferramentas na selaria. São sonhos bons, que não mais me despertam com aquela dor aguda da perda. Euclides da Cunha sempre será parte de mim, assim como as mãos que aprenderam a moldar o couro ainda são capazes de criar beleza. A lição mais importante que aprendi, que nunca é tarde para recomeçar, que a traição pode quebrar seu coração, mas não precisa quebrar seu espírito, que às vezes é preciso atravessar a escuridão para encontrar uma luz mais brilhante do outro lado. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo que aquele envelope, que parecia conter apenas morte, na verdade me trouxe vida. Uma vida que eu jamais teria conhecido se continuasse naquela existência de mentiras. Uma vida autêntica, com suas alegrias e desafios, mas acima de tudo, verdadeira. Se essa história de recomeço tocou seu coração, deixe um joinha para alegrar o dia deste velho artesão. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta uma coisinha nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você já teve que recomeçar sua vida do zero alguma vez? Esse velho fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.